Olá, meus amigos, vamos começar? Hoje é a nossa primeira aula e vamos conversar sobre texto. Professora, por que texto? Eu sei que você leu o edital e eu sei que você sabe que o nosso edital, elaborado pela Fundação Getúlio Vargas, abre o desafio com texto. Legal? E vamos fazer o quê? Primeiro, o nosso acordo. O nosso acordo qual é, professor? O nosso acordo, gente, é sempre colocar a honra em jogo. Porque quando se coloca a honra em jogo, vamos e convenhamos, né? O jogo fica sério, o jogo fica profissional. Isso quer dizer o quê? Você não precisa ficar preocupado com o que a Cláudia, né, vai pensar, com o que seus amigos vão pensar. Você só precisa focar naquilo que você verdadeiramente quer. Então, coloque a honra em jogo para você ganhar esse concurso, independente do que as pessoas pensam. Você já sabe o que é melhor para você. Você já sabe perfeitamente que só quem pode decidir o final desse jogo é você. A Cláudia vai contribuir. A Cláudia vai jogar limpo. A Cláudia vai entregar o de melhor. Eu vou preparar aulas com responsabilidades, eu vou estar sempre dentro do edital, eu vou ajudar você a entender essa maravilhosa língua portuguesa sob o olhar dos organizadores da nossa FGV. Acredite, você pode. Não deixe ninguém falar diferente. E se alguém falar diferente, problema, é a opinião da pessoa. Você sabe que se você entrar no processo, trabalhar sério para ganhar esse concurso, isso é super viável. Eu vou falar, sem pular um tópico, de todo o conteúdo do edital em língua portuguesa. Pode confiar. E se alguma dificuldade existir, você sabe que pode perguntar. Eu, no seu lugar, perguntaria mesmo. Porque não existe coincidência. Se você está nesse projeto, se você recebeu essa informação, é porque algo muito legal estava escrito. Então, meu amigo, foco nessa primeira aula. Professora, vamos começar. É assim que eu gosto. É exatamente essa vontade. Mas antes eu quero que você leia essa mensagem comigo. Determinação, coragem e autoconfiança são fatores decisivos para o sucesso. Se estamos possuídos por uma inabalável determinação, conseguiremos superá-los. Independentemente das circunstâncias, devemos ser sempre humildes, recatados e despidos de orgulho. Dalai Lama. E por que, professora, essa mensagem no nosso primeiro encontro? Para lembrar a todos que nós ainda não passamos e que há um percurso. Precisamos atravessar o nosso deserto. Você precisa levar esse processo muito a sério. Eu vou entregar o melhor. Eu vou contribuir com o melhor. E eu espero que você esteja dentro, dando o seu melhor também. Eu sempre falo que juntos somos mais. Então prepare-se. Muito bem, vamos que vamos, porque há muito para conversar. Qual é a primeira conversa, professora? Eu primeiro quero ratificar, deixar bem claro para vocês o nosso edital, porque o nosso tópico será o seguinte: elementos de construção do texto e seu sentido. Veremos também gênero do texto, literário e não literário, narrativo, descritivo e argumentativo. Assim como trabalharemos interpretação e organização interna. Beleza, já entendi, professor. Agora traduzindo, isso aí. Então vamos nós. Elementos de construção de texto e seus sentidos. Professor, o que é um elemento, ou quais são os elementos de construção de um texto e seus sentidos? Primeiro, vamos ter a consciência que isto já é conteúdo à beça. Mas o meu aluno, no meio de um mar, ele se perde se não tiver uma bússola. Então, o que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos traduzir o que a FGV vai cobrar sobre esses assuntos. Legal? Vocês perceberam que a banca fala em gênero do texto? Se meu aluno acreditar que só vai cair gênero, ele perde questões.
Em momento algum, a banca explicita tipos de texto, mas onde vai a corda, vai a caçamba. Por isso que é muito importante o professor traduzir, ajudar o aluno a entender o edital. Porque o professor, ele é o especialista. O meu aluno é só o cara, a menina, eles querem passar nesse concurso. Então, vamos nós? Vamos começar pelo início. Isso ajuda muito para que vocês saibam que organização decide a aprovação. Organização decide. Foco e ação é o que eu peço a vocês. Foco e ação é o que vocês vão precisar. É possível? É possível. Mas antes eu quero que vocês pensem, reflitam sobre essa mensagem. Foco no que quer. Todo o resto é distração. Se vocês concordam com esse pensamento, vocês já ganharam o jogo. Focar no que vocês querem. Eu quero passar esse concurso. Então, meu aluno, você quer, você pode, você consegue. Claro que você consegue. Agora, existem muitas distrações, inclusive dentro da matéria língua portuguesa. O que de fato vai cair? Professora, eu não tenho tempo a perder. Espreme essa laranja, entregue o suco, jogue o bagaço fora, não há tempo a perder. É para isso que nós estamos aqui. Então, vamos começar, vamos falar logo desse conteúdo. Elementos de construção do texto e seus sentidos. Onde o meu aluno está agora? Primeiro, vamos entender se a banca vai cobrar elementos de construção do texto, eu preciso entender quais são as partes constitutivas de um texto. É de dentro para fora. Um texto se constrói com orações, períodos, parágrafos, mas meu aluno não é só isto. Quando a banca fala em elementos de construção, a banca está lá na frente, ela está pensando no seguinte: brasileiro, saiba reconhecer as características de um texto para entender sua função social. Por isso que logo após ela fala e seu sentido. O texto possui o quê? Funções. Um texto ele se presta a serviços. Então, um texto ele possui uma estrutura interna. Essa estrutura interna está a serviço de intenções. Professora, não entendi. Então, vamos juntos. Vamos entender a diferença entre esses elementos constitutivos e os sentidos textuais? As frases produzem significados diferentes de acordo com o texto em que estão inseridos. Torna-se, assim, necessário sempre fazer um confronto entre todas as partes que compõem um texto. Meus alunos, todas as partes. Então, o texto não é um amontoado de palavras. O texto é uma organização. Todo texto precisa ter o quê? Coerência. Essa coerência ela é sustentada pela coesão. Então, essa relação de causa, efeito, essa relação lógica, ela é indispensável. Além disso, é fundamental aprender as informações apresentadas por trás do texto e as inferências a que ele remete. Este procedimento justifica-se por um texto ser sempre produto de uma postura ideológica do autor diante de uma temática qualquer. Ok, o que nós temos aqui? Neste momento, eu quero que vocês entendam que cada texto possui o seu tipo. Uau! O que é tipo, professor? É a estrutura primária. É a estrutura mais importante. Você olhou para o texto, leu esse material, já sabe, devido a algumas características, a qual tipo de texto ele pertence. Daqui a pouquinho eu chegarei a esse momento da aula. Esse tipo de texto, ele vai gerar comprometimentos com intenções. Eu quero emocionar o meu leitor. Então, eu vou usar um tipo textual que favoreça isto. É neste momento que entra a palavra gênero, que também está no seu edital, ok? Avançando para que vocês possam melhor compreender. Denotação e conotação
Essas duas palavras, elas fazem parte da criação de um texto. Porque um texto ele é composto por quê, meus alunos? Por palavras. Legal? A comunicação se materializa por palavras. Então, a primeira exigência é entender de palavras, porque a comunicação não se constrói com frutas, nem com objetos, se constrói com palavras. Então, primeira exigência para você começar a dominar essa estrutura interna de um texto. Esta palavra foi acionada no seu sentido denotativo ou no seu sentido conotativo? Quando eu leio um texto, eu tenho de ter essa preocupação. A palavra ela é acionada no sentido denotativo quando ela é acionada no seu sentido literal. Por isso, denotativo. Lembre-se que dicionário também começa com D. Então, lembre-se de que a palavra no sentido denotativo é a palavra no sentido do dicionário, beleza? E a palavra no sentido conotativo, professora? Lembre-se de criação. Criação também começa com C. Então, o sentido conotativo é o sentido figurado. Simples assim, sendo bem objetivo. Sentido denotativo, as palavras é aquela encontrada, relendo. Sentido denotativo das palavras é aquele encontrado nos dicionários. O chamado sentido real e verdadeiro. Já o uso conotativo das palavras é a substituição de um sentido figurado, fantasioso e que, para compreender, depende o leitor do contexto. Então, primeira regrinha. Hoje nós vamos aprender quais elementos da estrutura interna, quais elementos são mais relevantes para nós resolvermos as questões organizadas pela FGV. Se a FGV é uma banca semântica, meu aluno, se a FGV é uma banca semântica, é claro que eu vou precisar entender textos. Aí a pergunta é simples. O texto é composto por palavras, professora, 10. Então não adianta você ignorar as palavras. É como se as palavras fossem os protagonistas. Então a primeira dúvida que deve ser resolvida aqui é qual é a diferença entre denotação e conotação, porque esta pergunta passa pelo tratamento que nós damos a essas palavras. E aí já resolvemos. O sentido denotativo é o sentido literal e o sentido conotativo é o sentido figurado. Cláudia, poderia exemplificar? Claro que sim. Eu sei perfeitamente que os exemplos arrastam, né? Os exemplos sempre arrastam. Então, vamos nós para os exemplos. Os domadores conseguiram enjaular a fera. Repare que fera, nesse momento, está no seu sentido denotativo. Aquela aluna é fera na língua portuguesa. Vocês perceberam o empréstimo? Agora a palavra fera está no sentido conotativo. Simples assim. Beleza? Então já ganhamos um conceito? Já ganhamos um conceito. Nesse momento, o meu aluno está caminhando para entendimento do universo das palavras. Polissemia também é um conceito que nós precisamos atualizar. Poli significa muitos. Semia está ligada a sentido. Então, polissemia é quando uma palavra possui mais de uma possibilidade interpretativa, mais de um sentido. Agora, pelo amor de Deus, não vá confundir isso com conotação. A conotação é uma palavra que é acionada em um determinado contexto com um sentido figurado. Nós acabamos de ver a palavra fera. A menina é fera em língua portuguesa, é um empréstimo, é um sentido figurado, diferente de a fera foi presa na jaula. Agora é o sentido literal. Polissemia, não. Polissemia é quando uma palavra, dependendo do contexto que ela é acionada, ela vai mudando de significado. Logo, assim como a denotação, a conotação, a polissemia também depende do contexto. E para depender do contexto, meu aluno, eu continuo trabalhando internamente. Então, vamos nós. Polissemia. Algumas palavras
palavras que dependem do contexto assumem múltiplos significados. Então, quando nós estamos diante de um contexto e essa palavra, ela muda, essa mudança, ela é garantida pela nova intenção do dono do texto. A palavra ponto pode, dependendo do texto, significar ponto de ônibus, ponto de vista, ponto final, ponto de cruz. Você está entendendo? Neste caso, não se está atribuindo um sentido fantasioso à palavra ponto. Você não vai confundir polissemia com sentido conotativo. Não é um sentido fantasioso, e sim ampliando sua significação através de expressões que lhe completem e esclareçam o sentido. Então, nós já vimos que, quando se trabalha com palavras, nós sabemos perfeitamente que é o contexto que decide a real significação dela. Então, quando a banca a FGV fala em estrutura interna de um texto, você tem de, primeiro, desafiar a intenção de quem escreve. E a intenção de quem escreve passa pelo uso que essa pessoa faz da palavra. Pergunto: essa palavra está no seu sentido literal? Esta palavra foi usada no sentido artístico? Esta palavra, dependendo do contexto, ela sofre uma ressignificação? Tudo isto, meu aluno, é preocupar-se com a estrutura interna. Cláudia, é só isto? Não, é isso e mais. Nós estamos só começando o trabalho. É isso e mais. Beleza? Agora eu quero que você preste atenção em uma outra chamada. Outra chamada. Vamos conversar agora sobre texto literário e texto não literário. Também está no edital e precisamos ser objetivos. Quando que um texto é literário? Quando o autor busca produzir em você, interlocutor, sensações, sentimentos, emoções. O texto literário, ele está para a arte, para a ficção. Professora, quando o texto não é literário, meu aluno, quando que o texto não é literário? Quando ele não está para a ficção, quando ele está para a realidade. Então, primeiro conceito, não complique a sua vida, seja bem pragmático. Texto literário, o autor trabalha com o mundo da imaginação, com o mundo da ficção, ele trabalha a palavra de forma artística, mas a intenção é que interessa. A intenção é produzir sentimentos, sensações no leitor. Já o texto não literário, ele até pode ser trabalhado artisticamente, cuidado com isso. É a função, é a intenção, é o objetivo fim que vai fazer com que ele não seja literário. Por exemplo, um texto não é literário quando ele tem compromisso simplesmente com a informação, a linguagem referencial. Vamos para alguns conceitos. Para perceber se um texto é ou não literário, é preciso analisar sua função predominante, isto é, qual o seu objetivo principal? Meu aluno, é o objetivo principal que vai fazer com que vocês entendam quando um texto é literário ou não. Texto não literário. Se o texto for informar algo de modo objetivo, de acordo com os conhecimentos que se tem da realidade exterior, ou se tiver o compromisso com a verdade científica, o texto não é literário. O texto não é literário. Se o texto apresentar intenção artística, muda tudo, ele passa a ser literário. Então, eu vou repetir. Quando o texto tem compromisso com a verdade, com a informação, ele não é literário. Agora, cuidado. Mesmo que ao relatar, mesmo que ao elaborar, mesmo que ao preparar esse texto, a linguagem seja artística, o meu texto continuará não literário. Então, mesmo que ao elaborar a linguagem
seu autor tenha feito uso de figuras de estilo, utilizando recursos estilísticos de expressão, se o objetivo fim é só informar, ele é considerado não literário. Estamos juntos até aqui? Beleza? Ok, professora. O texto não literário trata de assunto, problema concreto da realidade. A função predominante nesse tipo de texto é a denotativa. Ok? Então, vamos juntar informações? Nós começamos o nosso bate-papo falando de estrutura interna. Logo, eu trago conceito de denotação, conotação e polissemia. Agora, nós chegamos a um outro desafio: entender a diferença entre texto não literário e texto literário. Eu falei para vocês que o texto não literário, ele não tem compromisso com a arte, ele tem compromisso com a comunicação referencial. Passar informação que esteja relacionada à realidade, verdades científicas. Então, se eu estou trabalhando com um texto referencial, as palavras, que é o meu combustível, as palavras, que é o meu tangível, elas serão acionadas no sentido denotativo. Você já sabe quando uma palavra é acionada no sentido denotativo. Faz todo sentido, não faz? E aí, professora? Exemplos: notícias e reportagens jornalísticas, textos de livros didáticos, textos científicos em geral, manuais de instrução, receitas culinárias, bulas de remédios, cartas comerciais. Então, preste atenção, gente. Uma simples receita culinária é um texto não literário. Não há nenhuma intenção de emocionar ninguém ao ensinar a fazer ou preparar um bolo. Então, quando vocês olham para o objetivo, para a função do texto, fica muito fácil descobrir se ele tem uma classificação literária ou não. Ok, professora, já entendi. Eu já entendi quando esse texto não é literário. Então, você entendeu também quando o texto é literário. Se o não literário tem um compromisso com a realidade, com a verdade científica, se o não literário trabalha a palavra no seu sentido denotativo, é só pensar agora na outra direção. O texto literário tem compromisso com a criação, exatamente com a criação. E é nesse momento que eu peço para que você preste atenção neste conceito. Texto é literário. O texto literário não tem essa função nem compromisso com a realidade exterior. Isso quer dizer o quê? É expressão da realidade interior e subjetiva do seu autor. São textos escritos para entreter, emocionar e sensibilizar o leitor. Por isso, muitas vezes, utilizam a linguagem poética dos autores desse texto. Esse tipo de texto cria uma história ficcional a partir de dados da realidade. Epa, isso interessa, claro que interessa. Interessa por quê, Cláudia? Porque a arte imita a vida, gente. O texto literário tem que ter um ponto de partida, não tem de ter? Então, é aí que muitos alunos confundem. A literatura, ela se inspira na realidade. Então, eu vou criar uma novela e eu vou pensar em histórias vividas aqui fora, no mundo exterior. Mas como você vai ter certeza que aquele documento é literário? Quando você olhar para a finalidade dele no contexto. A finalidade é emocionar? A realidade é trabalhar com essa ficção? Sim, professora, é exatamente essa finalidade. Então, pode marcar a alternativa texto literário, porque você vai acertar. A função emotiva e a função poética predominam no texto literário. Os textos literários exploram bastante as construções de base conotativa.
numa tentativa de extrapolar o espaço do texto e provocar reações diferenciadas em seus leitores. E aí, estamos juntos? Estão entendendo? Nós já ganhamos já uma boa parte do edital, dessa primeira parte do edital, porque nós já avançamos bem em relação a essa estrutura interna. Então, nós já sabemos que o texto literário é aquele que tem o compromisso com a arte, com provocar, por exemplo, sentimentos, emoções em você, receptor. A função de linguagem predominante é a função emotiva, mas também a poética, diferente do texto não literário. O não literário trabalha predominantemente com a função referencial, aquela que trabalha com a palavra no seu aspecto denotativo. Você prestou atenção que o texto literário trabalha com o arranjo conotativo do vocábulo? Então, a palavra denotativa, ela está para o texto não literário, assim como a palavra, no seu sentido conotativo, está para o texto literário. Uma outra observação, a função da linguagem predominante em um texto não literário é a referencial, que é a linguagem de um professor, de um palestrante, a linguagem que trabalha a palavra no sentido denotativo. Já as funções da linguagem predominantes em um texto literário é a função emotiva e a função poética. Por isso que a palavra ela é trabalhada no seu sentido conotativo. Já avançamos. Acabou, professora? É só isto? Não. Nós estamos só brincando com a primeira chamada. Exemplos, professora, de textos literários: poemas, romances literários, contos, novelas, letras de música, peças de teatro, crônicas e assim por diante. Então, perceba que existem muitos, mas muitos textos que misturam tudo, gente. Nós aprendemos de forma compartimentalizada só para ajudar no processo criativo. Em uma aula, a professora separa características de um texto literário, característica de um texto não literário. Mas existem muitos documentos que vão apresentar esses dois aspectos uma vez só. E para isso, nós não podemos negligenciar com, por exemplo, o jornal. O jornal apresenta essa estrutura, gente. O jornal, a todo momento, ele está misturando tudo. Publicações que vinculam textos dos dois tipos. Qual? Qual é a principal? A principal é o jornal. Mas eu coloquei revista porque também uma revista não se faz de uma única estrutura textual. Então, os jornais e as revistas, por exemplo, esses documentos juntam notícias e reportagens, mas também apresentam fotos, desenhos, charges, passatempos, receitas, resenhas, sinopses, resumos, poemas, crônicas, editoriais. Então, primeira regra do jogo é entendermos que, para um treinamento, nós separamos os assuntos, mas a vida real é tudo junto e misturado. E no dia da sua prova, tudo junto e misturado também. Beleza? Ok, vamos avançar. Quero o próximo assunto. Próximo assunto, gênero do texto. No edital de vocês, a banca coloca gênero de texto, abre parênteses e escreve texto literário, não literário, narrativo, descritivo, argumentativo. Fechou parênteses, beleza? Da forma que foi apresentado o texto, alguns alunos podem sentir dificuldade. Então, vamos traduzir isso, vamos separar isto, tá? Gênero do texto é uma coisa,
Tipo de texto é outra coisa. Professora, o que são gêneros textuais? Preste atenção no conceito que eu preparei para você. O que são gêneros textuais? Características próprias para situações específicas. Os gêneros textuais são enunciados relativamente estáveis, ancorados em tipos textuais. Parou. Então, professora, se os gêneros são ancorados nos tipos textuais, é porque não são sinônimos. 10, exatamente. Se vocês não prestarem atenção no edital, podem deixar de estudar um assunto mega relevante. Então, primeiro, gênero textual é diferente de tipo textual. Tipo textual é maior, meu aluno. É maior. Gênero textual é algo mais específico. Então, os gêneros textuais são enunciados relativamente estáveis, ancorados em tipos textuais. Ok? Beleza? Eles surgem principalmente em virtude do dinamismo das interações sociais. Para escolher o gênero textual adequado, é necessário considerar a finalidade, função e contexto. Cláudia, não entendi. Como não? Vamos nós. Eu sou médica, né? Eu sou médica e eu preciso preparar uma receita para minha paciente. Eu vou redigir um texto com uma finalidade, com uma função. E eu vou preparar a minha receita pensando exatamente nesse contexto. Então, meu aluno, esse texto que nasceu por função, por finalidade, ele é gênero. A receita. Eu hoje quero ensinar a minha irmã a preparar um bolo. A minha irmã não sabe preparar esse bolo. Já sei, eu vou preparar uma receita aqui rapidamente e vou enviar para a Valéria. Ok, certo. A minha irmã vai pegar essa receita e vai preparar o bolo. Qual foi a finalidade? Qual foi a função desse meu texto? Foi a Valéria conseguir executar a ação. Então, a função, o objetivo, a finalidade do meu texto foi ajudar a Valéria a preparar esse bolo. Então, isto faz com que eu prepare um texto pensando no gênero. Vamos nós tornar isso mais claro para vocês. Preste atenção nesse meu material. Exemplos de gêneros. Vai ficar muito fácil agora, vai ficar bem transparente. Meu aluno, crônica é um gênero. Artigo é um gênero. Notícia é gênero também. A fábula também é gênero. Assim como relatório, e-mail, a charge. Então, reparem que, neste momento, cada texto aqui nasceu com uma função social. Quando eu preparo uma crônica, Cláudia, o que é crônica? Crônica são textos que relatam cenas do cotidiano. Logo, são textos leves, monotemáticos. Ok, e um artigo? Um artigo já tem uma outra função, professora. E a notícia? Há uma outra função, professora, a fábula. Então, esses textos, eles não são tipos textuais. Eles entram na gavetinha de gênero textual. Há duas gavetas, vamos deixar assim, a gaveta do gênero e a gaveta do tipo. Então, gênero é quando eu penso na finalidade que aquele texto vai apresentar no contexto. Legal? Vai ficar melhor quando vocês entenderem o que é tipo textual. Nada como confronto, né? Então, professora, o que é tipo? Tipo textual, meu aluno? O que são tipos textuais? Modo de organização. Então, por favor,
quando nós falamos em tipo textual, o que tem de vir à mente rapidamente? As 3 tipologias primárias. Tudo começa com narração, descrição e dissertação. Então, quando se fala em tipo textual, você tem que rapidamente pensar nessas 3 que são poderosas. Mas, quando se falar em gênero textual, meu aluno não tem nada a ver. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Agora, preste atenção. Os gêneros se apoiam nos tipos textuais. Um tipo textual, por exemplo, a narrativa, é exatamente o tipo que faz nascer o gênero a fábula, que faz nascer o gênero apólogo. Então, reparem que o tipo textual é mais poderoso, ok? Vamos para um conceito. Podemos afirmar que a tipologia textual está relacionada com a forma como um texto apresenta-se e é caracterizada pela presença de certos traços linguísticos predominantes. Para isso, o primeiro passo é conhecer os 6 principais tipos textuais. Você prestou atenção? Eu falei 6 principais tipos textuais. No seu edital, a banca explicitou narrativo, descritivo e argumentativo. Se o candidato não for orientado, ele não vai estudar os outros 3. Só que eu vou repetir. Onde vai a corda, vai a caçamba. Eu não preciso falar o óbvio. Eu não preciso. Se a banca falou em texto literário, eu já sei que ela vai falar do não literário. Se a banca falou em estrutura interna, eu já sei que ela vai olhar para as palavras. Logo, eu tenho que entender de denotação, conotação e polissemia. Então, quais são, professora, os 6 tipos? Os 6 tipos textuais. E esses 6 tipos textuais servirão de base para os gêneros. Podemos falar que os tipos textuais são finitos, mas os gêneros textuais são infinitos. Eles respondem às necessidades do aqui e do agora. Então, vamos relembrar quais são os tipos textuais: narrativo, descritivo, argumentativo, expositivo, injuntivo e prescritivo. E aí? Todos vocês lembravam? Precisamos, professora? Precisamos, meus alunos. Precisamos entender muito bem. Nós sabemos que os 3 primeiros são poderosos. Mas cuidado, o que vai fazer a diferença para as questões organizadas pela FGV é o domínio da estrutura interna. Reparem que esta aula, ela toda está preparada para o primeiro tópico do edital. Qual é a chamada? Estrutura e organização interna dos textos e seus sentidos. Só que neste mesmo tópico, eu já trabalhei denotação, conotação, polissemia, texto literário, não literário, gênero de texto e tipo textual. Agora nós chegamos à cereja do bolo. Agora nós chegamos à cereja do bolo, porque a sua prova, ela apresentará textos. Os textos são os soberanos das provas de língua portuguesa. Eu costumo falar que o soberano do concurso público é o edital. Logo, nós precisamos obedecer ao edital. Assim como o soberano de uma prova de língua portuguesa sempre foi o texto. E o que é um texto sem entendimento, meu aluno? É um 0. O aluno precisa entender de texto para conseguir a nota para a convocação, se essa banca é a FGV ou a Sebrasp. Então, com muita calma, você vai descobrir que você sabe muito mais do que você pensa saber com relação a essa estrutura interna. Se algum assunto tratado nessa primeira aula para você foi inédito, eu preciso que você escreva.
Deixe a professora descobrir, coloque isso para a Cláudia, para que eu possa até agregar mais informações para você. Porque no comum, tudo que eu estou compartilhando já é de conhecimento de vocês, mas uma coisa é dominar conceito. Outra é ser perito em leitura. Ler nunca foi decodificação de signos. Ler é estabelecer um processo dialogal com o material. E eu só consigo dialogar com o material se eu souber para que ele serve, quem o escreveu, onde eu estou. Por isso que a banca fala tanto em texto. Por isso que a banca fala tanto em questões relacionadas à interpretação textual. Agora é hora de nós entendermos o que há de relevante nessas tipologias, porque eu tenho certeza que vem questão bonita sobre essas tipologias. Mas antes, eu posso propor um desafio? Vamos entender como a banca vai cobrar isso de vocês? Ok? Ok. Sobre tipologias textuais, assinale a alternativa correta. Eu falei tipologias. Aí você, que já sabe a diferença entre gênero e tipo, já se prepara, né? Ok, então vamos nós. Letra A. Os gêneros textuais são formadas... os gêneros textuais são formadas de comunicação a serviço das tipologias textuais. E aí? B. As tipologias textuais podem ser classificadas em primárias e secundárias. C. As tipologias textuais são ferramentas essenciais a serviço dos gêneros textuais. D. O site, o blog, o chat, o e-mail são exemplos de tipologias textuais recentes advindas da presença marcante de um novo suporte tecnológico na comunicação, a internet. E letra E. Para a produção de um tipo textual, o autor deve valer-se sempre do nível de linguagem cuidada, ou seja, culta. Vocês observaram? É assim que a FGV vai cobrar. Então, não adianta ter na ponta da língua o conceito de polissemia. Não adianta saber de cor e salteado a diferença entre texto literário e não literário. Você tem de ser pragmático. A FGV vai dar prêmios para os alunos que souberem conceitos, mas principalmente o uso. Entender realmente de texto. E aí? Qual é a resposta para essa pergunta? Mandou bem quem respondeu letra C, porque eu quero a correta. As tipologias textuais são ferramentas essenciais a serviço dos gêneros textuais. Eu não falei há pouco que os gêneros textuais, eles se ancoram na tipologia? Eu não falei há pouco que os textos, que a tipologia textual, essa tipologia, ela que é a força, primeiro nasceu narração, para depois nascer os gêneros? Um relatório é uma narração. Uma charge conta uma história. Uma fábula é uma narrativa. Então, quando eu penso em tipologia textual, eu estou pensando nos textos forma. Os gêneros são derivados em função da necessidade do mercado. Professora, eu não entendi, porque a letra A não é resposta. Preste atenção. Os gêneros textuais são formas de comunicação a serviço das tipologias textuais? Você não acha que é o contrário, não? Ficou claro isso? Está errada. É o contrário. A tipologia é que auxilia os gêneros. Letra B. As tipologias textuais
podem ser classificadas em primárias e secundárias. Isso não existe, meu aluno. Isso não existe. Não há essa classificação para tipologia textual. O que ocorre, na verdade, é que alguns gramáticos, na verdade, semânticos, né? Preferem classificar os tipos textuais como produções primárias e os gêneros como secundárias. Mas a FGV não vai entrar nesse mérito. Ela não vai entrar nesse mérito, ok? Continuando. Letra D. Site, blog, chat, e-mail são exemplos de tipologias textuais recentes advindas da presença marcante de um suporte tecnológico da comunicação à internet? Errado. São exemplos de gêneros. Vocês entenderam? Vocês entenderam quando eu falei que os gêneros textuais, eles são estáveis? São exigências do mercado? São exigências contextuais? Então, hoje nós temos os blogs, mas lá no passado, esses blogs não existiam. Hoje nós temos o chat, mas no passado o chat não existia. Então, o chat, o e-mail, o blog, o site e outros gêneros textuais, eles surgiram de uma necessidade do aqui e do agora. A banca vai formular desafios para verificar quem, no meio da multidão, está verdadeiramente dentro do pragmatismo. O que significa isso, Cláudia? Sabe usar. Entender conceito é mais do que decorar conceito. Eu tenho certeza que tudo que eu falei nessa primeira aula, de alguma forma vocês já ouviram, alguns já até decoraram. Mas acreditem, meus alunos, a banca FGV, ela tem uma capacidade inventiva inesgotável. Por isso que é muito importante você se desafiar. De que maneira, Cláudia? Eu entendi mesmo esse conceito? Eu consigo ler um texto e fazer esse mapeamento? Eu sei o motivo do uso? Se todo ato de escritura é um ato intencional, será que eu já entendi o que o autor desse texto, de fato, busca? Quando você responde a essas perguntas, você está dominando a estrutura de um texto. Quando eu sei quando um texto é narrativo, é quando eu entendo que o autor está contando alguma coisa. Quando eu entendo que o texto é dissertativo, é quando eu percebo que o autor está defendendo alguma coisa. E quando eu percebo um texto descritivo, é porque eu já identifiquei intenção de compartilhamento de características. E isso facilita muito responder à pergunta. Quando eu já sei qual é o tipo, fica fácil entender para onde o autor quer nos levar. Ok, Cláudia. E a letra E? Para a produção de um tipo textual, o autor deve valer-se sempre do nível de linguagem cuidada, ou seja, culta. Isso é verdade, gente? Claro que não, claro que não. Depende da intenção. O nível de linguagem depende do gênero a ser utilizado. Eu não posso falar que o texto vai sempre apresentar uma linguagem culta. Uma tirinha. Uma tirinha é um gênero textual. A própria charge é um texto, é um gênero textual. Elas não têm um compromisso com a norma culta, gente. A própria crônica, que é um relato de algo do nosso cotidiano, ela apresenta uma linguagem mais despojada. Não confundir norma culta com obrigatoriedade para a comunicação clara. Dependendo do contexto, será importante, inclusive, você modular. Tomar cuidado com o nível de linguagem, senão o seu interlocutor não vai entender. Basta compreender que a história do descobrimento do Brasil é a mesma história contada tanto na universidade, para os futuros professores de história,
E é a mesma história contada para uma criança na quinta série. Eu não posso mudar os fatos, mas eu posso modular. E aí, quem decide isto? O público, o meu interlocutor. É aí que entra a seleção lexical, é aí que entra a modulação lexical. Então, entender de texto, em primeiro lugar, é entender de intenção. Para quem eu estou falando? Como eu vou trabalhar essa palavra? Porque ninguém vai poder fugir da matéria-prima, que é a palavra. Ok? Estamos juntos? Posso avançar? Ok. Chega o momento de conversarmos sobre os tipos textuais. Só que vamos precisar de uma pausa, senão a aula fica muito longa e aí você acaba se perdendo um pouco, ok? Eu vou dar aqui o nosso fim de encontro, aula 1. Vamos nos encontrar daqui a pouquinho no encontro que vai continuar dentro do mesmo tópico. Só que eu vou quebrar a aula para não ficar pesada demais. Legal? Então, espero que vocês estejam compreendendo, entendendo. Qualquer dúvida, você já sabe. Deixa aqui embaixo, comente, use, participe. Quem faz a diferença é você. Se você efetivamente sabe do seu potencial, se você quer verdadeiramente passar neste concurso, conte 110% comigo, tá legal? Então, até daqui a pouquinho.